Programa Atividade chegando para mais uma edição. E chegando para mais uma edição, de tantas, em 33 anos, sempre ao vivo o nosso programa, ininterruptamente, vamos ao esporte e ao futebol, vamos ao Campeonato Gaúcho, minha gente. 2 grenais para o fechamento do Campeonato Gaúcho. Entre jogos pelo Campeonato Brasileiro também, né? Tanto o Inter quanto o Grêmio tem. Aliás, o Internacional faz uma viagem para perder os canecos, vai até lá no Remo, lá no Belém do Pará, olha só. E o Grêmio joga em casa contra o Atlético Mineiro. Bom, o Grêmio foi começando pelo Internacional, que enfrentou o Ipiranga no seu reduto, no Beira-Rio, e fez um totó de novo, 4. A diferença, né, do Internacional com relação ao seu adversário e o Grêmio é daqui a lua, né? Porque o Ipiranga não oferece nenhuma resistência, né? O elenco do Internacional, o seu próprio treinador, muito competente. O Internacional tocou 3 lá em Erechim e 4 aqui no Beira-Rio. O Grêmio empatou as 2 partidas, em Porto Alegre na Arena e lá em Caxias, e o Grêmio nas penalidades, 4-1 nos pênaltis, passou para então enfrentar o Internacional na Arena e depois no Beira-Rio. Mas eu digo que os adversários, o Campeonato Gaúcho é muito diversificado em termos de adversários. Quer dizer, pega Grêmio e Inter, pega suas folhas de pagamento, pela obrigação que teria, teoricamente, tem que ganhar de todo mundo. Não, o Grêmio empata, perde para São José. O Internacional está fazendo um papel diferente, tá com boa competência, o elenco está bem ajustado, com esse treinador muito bom, esse uruguaio aí, Pesolano, né? Pesolano, muito bom. Então, o Internacional, teoricamente, leva vantagens, porque a última partida, o último Grenal, o segundo Grenal, então, é no Beira-Rio e o primeiro na Arena. O Internacional vem tendo, né, uma constância maior no seu elenco, né, tem tido um comportamento diferente do Grêmio em campo. O Grêmio, por exemplo, contra o Juventude, foi um fracasso no primeiro tempo, ontem lá em Caxias, no Alfredo Jaconi. O Internacional não, o Internacional tem o time bem mais ajustado. Então, a tendência, como a última partida era no Beira-Rio, o último Grenal, eu tenho as minhas dúvidas que o Grêmio possa levantar essa taça, esse caneco do Campeonato Gaúcho 2026. Mas, como dizia, né, os idos, Grenal é Grenal. Luiz Fernando Zac. Grenal é Grenal. Eu até diria, se olhar o Grenal de domingo, o próximo, eu acho que o Grêmio tem uma vantagem. Por que o Grêmio tem uma vantagem? Quem viveu o vestiário, a gente sabe como é que o jogador reage. O primeiro Grenal que o Internacional ganhou de 4-2, e foi barato os 4-2, isso está na garganta do jogador gremista. Não é só no torcedor, está nos jogadores. Tu trabalha o vestiário, porque sabe-se que o Grêmio foi muito aquém do que poderia ter sido. Aquilo não era o Grêmio. O Grêmio fez um jogo sem ter aquela característica de Grenal. Ele foi como se fosse mais um jogo. E Grenal, é diferente. E o Internacional não. O Internacional fez um jogo super intenso, como se fosse uma decisão. Então, o Grêmio não vai repetir aquela atuação que teve no Beira-Rio. Vai jogar na sua casa, vai pegar um time que vem cansado, porque vai jogar quarta-feira em Belém. E Belém não é São Paulo, Belém não é Rio de Janeiro, é lá em Belém. Joga quarta de noite, vai chegar aqui quinta-feira durante o dia, não trabalha quinta, trabalha um pouco sexta, enfim, tem um desgaste, é natural. E o Grêmio está jogando em Porto Alegre, vai jogar em Porto Alegre com o Atlético Mineiro, vai ficar. Não deixa de ser uma grande vantagem. É uma vantagem física, principalmente que é início de ano, é início de temporada. E o Grêmio está engasgado com aquele Grenal. Então, eu penso que o Grêmio aí tem uma certa vantagem nesse Grenal. O Grenal sempre tem um equilíbrio. Já se ganhou Grenais com um time pior, já se perdeu com um time melhor. Isso é característico de um clássico. Mas penso e entendo que neste Grenal o Grêmio vai posicionado diferente. O seu treinador não vai cometer o mesmo erro que cometeu no Beira-Rio. E o treinador do Internacional vai ter que pensar o jogo um pouco diferente do que pensou no Beira-Rio. Meu entendimento tem que ser um time um pouco mais fechado, enfim. Mas aí, campeonato, o Internacional tem, acho que 9 pontos a mais que o Grêmio. Quer dizer, o Internacional jogou 27 pontos e ganhou 24. Ele perdeu uma única partida com o Ipiranga em Erechim quando jogou com o time reserva. E perdeu, tomou um pênalti aos 45 minutos de jogo. Mas jogou com o seu time reserva. Então, o Internacional tem um aproveitamento bem diferente do Grêmio.
O Silvas, com razão, dizia, o Grêmio jogou este Campeonato Gaúcho 3 vezes com o Juventude. 2 na Arena e 1 em Caxias. Empatou as 3. E o Juventude, com todo o respeito e carinho que se tem o Juventude, é da Série B do brasileiro. E é pior do que o time do Juventude do ano passado. Acho que o Juventude tem que ter uma atenção melhor aí e qualificar um pouco mais seu time para poder tentar ascender novamente a Série A. E o Grêmio não venceu essas 3 partidas, o Grêmio teve derrota para o São José, quer dizer, o Grêmio teve uma campo. O Grêmio perdeu para o São José, o Grêmio perdeu para o Internacional, empatou 3 contra o Juventude. Tem uma diferença de pontuação. Então, eu acho que isso reflete um pouco. Claro que 2 granais pode mudar todo o desempenho ao longo do campeonato. A grande característica que eu vejo positiva no time do Internacional, e aí me parece a competência do seu treinador, é que é um time que, quando joga com reserva, quando joga com time misto, quando joga com os titulares, ele joga da mesma maneira. É um time muito intenso, marca muito, corre muito o jogo todo, por isso que sempre tem, às vezes, um decréscimo no segundo tempo, que é um cansaço físico, e aí a minha preocupação em relação ao primeiro Grenal, que tem ainda, além do desgaste do jogo contra o Remo, que o Internacional tem que pontuar, porque o Internacional tem 1 ponto somente no Campeonato Brasileiro em 9 jogados. Imagina se o Internacional perde para o Remo, quer dizer, de 12 pontos, o Internacional terá ganho somente 1 no Campeonato Brasileiro. E isso começa a trazer para o vestiário, digo, não uma certa crise, mas uma certa dúvida, uma certa incerteza. Nós não podemos nos enganar com o Campeonato Gaúcho. Claro que é importante ganhar, o Internacional nós queremos ganhar, mas não pode se iludir. O Internacional, no ano passado, foi campeão gaúcho e se iludiu com o Campeonato Gaúcho. Achou que tinha um time pronto, que estava muito bem para enfrentar um brasileiro, e foi aquilo que todos nós vivenciamos. Né? Foi escapado um rebaixamento no último minuto do jogo, da última partida do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque se iludiu o Campeonato Gaúcho. Então, o Campeonato Gaúcho, ele serve para muitas coisas, para amostragem de plantel, para avaliação de plantel, para promoção de jovens jogadores da base. O Internacional tem tido isso. Um jogador, para mim, que é um belo jogador, Alex, que veio da base, vai jogar, ligeirinho, vai ser titular do Inter, é um jogador de muita qualidade. Isso é importante no Campeonato Gaúcho, que oportuniza que esses jovens possam jogar. E o treinador do Inter tem essa capacidade, ele tem essa competência, ele faz rodar bem o grupo, ele faz rodar bem o plantel e aproveita muito os jovens. Agora, vamos para os 2 granais, né? Vamos jogar contra um time grande, camiseta pesada, um time que está mordido por ter sofrido... Tomou um chocolate. Tomou um chocolate, porque não é só derrota, teve o chocolate, tem chocolate. A convicção. Foi ridículo. O torcedor mesmo diz, foi barato os 4-2, podia ter sido mais. Então vai com outra postura, com outro comportamento, e aí, bom, é o grande Grêmio, tem seus defeitos. Tem que mostrar vergonha, ontem. O Grêmio tem que mostrar vergonha nesse próximo Grenal. Ele ontem, o primeiro tempo dele foi muito ruim contra o Juventude. Horroroso. E o segundo tempo já foi bem melhor. Né? Já foi bem melhor. Agora, não vou discutir erro de arbitragem, porque isso aí acontece, a banca paga e recebe, acontece para os 2 lados. Agora, tem quando é uma coisa mal intencionada, que às vezes existe no futebol, e tem outras que é erro. Ontem houve um erro, não houve má intenção de ninguém. Quer dizer, o gol do Grêmio, o lateral bate cometendo uma infração. Eu quero explicar, Silvas, porque as pessoas têm muita controvérsia nessa matéria. Ah, mas o VAR, por que o VAR não chama? O VAR não pode chamar em lances da lateral e quando é escanteio, quando é a batida do escanteio, não a consequência do chute do escanteio. Quando bota ali naquele cantinho e se estiver fora daquela marcação, o VAR não pode interferir. Como não pode interferir no lance de ontem, quando o jogador comete uma irregularidade, ele bate a lateral com 30 centímetros dentro do campo. Isto é função do Bandeirinha, que estava a 2, 3 metros da jogada, e o Bandeirinha deveria ter prestado atenção. Nós estávamos conversando aqui, eu não tenho certeza se era o lado do 4º árbitro, não. Eu acho que o 4º árbitro era do outro lado do campo. Então, eu quero restringir somente ao Bandeirinha este erro. O Bandeirinha estava fazendo o quê? Eu disse, estava vendo a linha do impedimento. Não tem linha de impedimento. Lateral não tem impedimento. Ele está olhando para a área, porque hoje o futebol está
tão ruim que hoje a cobrança da lateral é um mini escanteio. Hoje virou jogada. E não é só no Brasil, os jogos europeus, os jogadores estão treinando a arrematar a lateral, que bota lá no meio da área. Então o Bandeirinha talvez estivesse prestando atenção nisso, que estaria um erro, porque isto é a função e atribuição para o juiz. Quem cuida da área, inicialmente, é o juiz. Por que o Bandeirinha, até há uma instrução da CBF, como essa jogada tem sido constante no futebol brasileiro, de arrematar a lateral direto para a área, o jogador tem que correr e vir no embalo, porque ele precisa força. E nessa de correr e vir no embalo, a instrução da CBF, o Bandeirinha tem que acompanhar o lateral para ver se ele não invade o campo que ocorreu ontem. E o Bandeirinha não fez. Quer dizer, eu não estou aqui reclamando, o Internacional já teve benefício, já teve prejuízo, mas eu fico imaginando o Juventude, né? É um time que vai jogar uma segunda divisão, que não tenha dúvida alguma que era a importância chegar numa final do Campeonato Gaúcho, podendo ser campeão gaúcho, que ele fica fora por um erro do Bandeirinha, e realmente foi um erro. Mas agora está posto a decisão. Os dois grandes times do futebol gaúcho, espero que 2 grandes granais, e vamos ver aí se os treinadores, tanto o português como o uruguaio, aprenderam no Granal passado. Quer dizer, o Grêmio tem que saber por que perdeu e o Internacional tem que saber por que ganhou. Quando ganha, tudo fácil. Não, tem que saber por que ganhou. Tá? Não vai repetir o adversário que foi naquele primeiro jogo. Então tem que estar preparado, que vai enfrentar um outro adversário com muito mais qualidade, principalmente com muito mais disposição. Perfeito. Carlos Isaia Filho, o que me diz? Boa noite a todos. Como é bom ouvir o Záquia, né? É uma escola, uma aula, né? A experiência. Em alguma coisa a gente presta. Mas tem um lado bom, né? O que eu mais gosto antes de Grenal é ouvir que fulano é favorito, outro é favorito para ganhar o campeonato e assim por diante. Claro que com aquela partida de ontem do Grêmio, eu não sei, eu acho que esse nosso técnico português, ele quer valorizar o trabalho dele. No seguinte sentido, eu boto um time no primeiro tempo e coloco outro no segundo. E aí eu posso empatar ou até ganhar, certo? Para valorizar uma troca. Eu fiquei muito chateado ontem, não gostei nem do primeiro tempo, nem se fala. Também não gostei do segundo. Acho que foi, até porque o que se conseguiu no segundo tempo, com a grande melhora que foi colocada, foi fazer um gol, que até então está sendo até contestado. Então, me deixa isso muito preocupado. É claro que Grenal é Grenal, a gente vai com uma expectativa e depois acontece outra. Por outro lado, eu fico pensando o desempenho dos dois times nos 2 campeonatos. O brasileiro, que o Grêmio está tendo um desempenho muito interessante, e o Inter, que está tendo um desempenho péssimo. Ah, não, mas o Inter jogou com um time fraco, o Grêmio jogou com um time que foi o lá de Caxias, que é um time de segunda divisão. Opa! Quase que o Inter também poderia estar na segunda divisão. Ele escapou ali. Então, esse tipo de comparação me parece assim que deva ser tomada com muito cuidado, certo? Porque as coisas são assim. De qualquer forma, temos jogadores novos, e o Zac colocava com muita propriedade, antes de começar o programa, nós conversávamos sobre isso. Gente, o time do Grêmio tem 8 jogadores estrangeiros. Não, 8 nacionalidades. De nacionalidades estrangeiras. Diferente, deve ter 12 estrangeiros. 12 estrangeiros. Que time é esse? Onde é que joga esse time? E eu pergunto, vem cá, mas quantos gaúchos tem nesse time? Talvez tenha 1, 2. E aí entender vontade, garra e assim por diante num Grenal, com um técnico que é de outro país,
Até que ponto isso acontece? E a gente começa a entender bem ou melhor o porquê que no outro Grenal tomou 4. Fez 2, mas tomou 4. Tá, mas tudo bem, esse Grenal próximo vai ser no nosso estádio. E aí? Será que a torcida consegue refazer essa questão? Então, eu estou muito preocupado não só com o primeiro, como o segundo Grenal. Já fico mais apostando que talvez a gente possa ter um melhor desempenho no Campeonato Brasileiro do que no Campeonato Gaúcho. É o que eu penso. Mas assim, só para te ajudar, Isaías, o Grêmio não faz um brasileiro muito interessante. O Grêmio ganhou uma partida no brasileiro. Não, começou bem, digamos assim. Mas perdeu para o São Paulo, perdeu para o Fluminense. Correto. E ganhou do Botafogo. Ganhou do Botafogo Os 3 na jogos. Arena. Isaac, eu estou fazendo comparações. O Internacional pegou o Flamengo e o Palmeiras. É. Em tese, os 2 grandes times do futebol brasileiro. Aí se justifica a derrota. Aí se justifica. Não se justifica perder para o Atlético Paranaense em Porto Alegre. E foi lá e empatou com o Flamengo no Rio. E perdeu para o Palmeiras aqui, vamos até ser honesto, de uma maneira um pouco injusta. Pelo que o Internacional jogou, não merecia perder. Mas não tenha dúvida, a preocupação é o próximo jogo. Quer dizer, se tu perde, 3 derrotas no Brasileiro, aí começa a ficar engraçadinho. É isso aí. Como se o Grêmio tivesse perdido ontem, hoje estava questionando o português. Não, esse português da minha parte pode pegar o boné e ir embora. Tu sabe mesmo? Sabe quanto é que é a rescisão dele? Deve ser um balaio. Não, tu sabe quanto é? 40 milhões. Como é que uma direção faz isso? Contrato até o final do ano. Tu acha que vão demitir? Vão ter que abraçar até o fim do ano. Eu não sei, se apaixonaram por esse Não, do ano português. que vem. Do ano que vem? Contrato de 2 anos. Vão pagar. Deixa ele perder os 2 Grenais agora. Que não vai perder. Eu entendo que o Grêmio, acho que... Enfim. Não pode. O elenco que ele tem, com todo respeito à juventude, todo respeito... Tinha que passar por cima. Não pode. Empata em Porto Alegre, na Arena. Vai para Caxias e empata lá também. Um sofrimento. Não, foram 3 empates esse. Sim, todos os 3 jogos com o Juventude, o Grêmio empatou. E assim, Zé, e tu pegar o início do segundo tempo ontem, o Juventude podia ter matado o jogo. Exatamente, perdeu um gol. Perdeu 3 gols. Não, olha aqui, faz ali 2-0. É vergonha. Ele é muito teimoso e prepotente, esse treinador. Eu não gosto dele. Do comportamento dele. Não gosto. Tá? Eu acho ele... é fraco. Dizem que o problema dele no Botafogo foi a prepotência. Ele é prepotente. Ele já fez escalações esquizofrênicas com o elenco que ele tem na mão. Agora a direção não diz nada, entrega o elenco para o treinador e fecha os olhos. Seja lá o que Deus quiser. Tem que palpitar lá, tem que estar junto. Mas como, Castro? Espera aí um pouquinho. Está desandando a maionese aqui. Não pode. Olha o tamanho do Grêmio, por favor. Está dando vexame para tudo que é lado. É sofrível o trabalho desse treinador. E outra coisa, essas bets aí, que cancro, hein? A indução, a jogatina, especialmente dos jovens. Sabe quanto é que em fevereiro está sendo destinado para essas bets? 30 bilhões. Notícia, Jornal do Comércio. 30 bilhões. Isso é tudo multinacional. E outra coisa que diz aqui, e que eu digo os que comprometeram sua renda de tal forma que só um milagre os salvariam. Os caras se endividam jogando nesse negócio, se endividam, não pagam as contas que tem que pagar, a luz, a água, o É a questão do jogo, né? O jogo, mas isso aí tinha que ter um limite, sei lá, se por CPF, eu não sei, tinha que ter um controle. O senhor pode jogar até R$200 por mês, até R$100 por mês. Os caras jogam até a mãe. E o grande problema que eu vejo das bets... não pago contas, hein? Diferente dos jogos. Eu não sou favorável, mas a bet, ela investe no negócio. Todos os clubes são financiados por bets. É claro. Todos os estádios passa durante o jogo todo só propaganda de diversas bets. Esses influenciadores, todos patrocinados, influenciadores de futebol, todos patrocinados por bet, todos os programas esportivos com bet. Então, em cima daquilo, as pessoas que jogam são as pessoas que gostam de futebol. Então, estão assistindo um programa de futebol, propaganda da bet. Está no estádio, propaganda da bet. Está vendo o seu clube na camisa, propaganda da bet. E pior que nem pagam, né?
E não pagam. Algumas não Calotearam pagam. o Inter e o Grêmio. Calotearam os dois. Estão na justiça cobrando. Uma vigarice. Uma vigarice. Né? E comprometendo a saúde de uma juventude de todo o país. Tá? Eu tenho um amigo que diz que descobriu que o menino que levava todo dia um valor para comprar a sua merenda, um guri de 13, 14 anos, jogava. Ia jogar. Não, Passava fome, mas vinha jogava. com a barriga roncando para casa, morto de fome, mas não fazia o lanche. Pode isso? Pelo amor de Deus. Mas ainda bem que nós temos o Banrisul, né? Esse aí é forte demais, é balanço extraordinário. Presidente Fernando Lemos, toda a sua diretoria, de parabéns, né, com os resultados de 2025 que foram expostos num grande evento corporativo na semana retrasada. Vamos adiante dizendo que já ouviu a expressão quem converte não se diverte? Ou o IOF me quebrou? Já viu isso aí? No Banri Global Account, a gente simplifica. Taxa única, você fica com mais saldo na conversão da cotação comercial. Olha a vantagem. São 5 moedas para você converter: dólar, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano. Olha só. A conta é sem tarifa de manutenção. Isso é o Banrisul, minha gente. Use em viagens, compras internacionais e free shops. E controle tudo no aplicativo Banri Global Account. Simule. Converta, acompanhe, é prático, transparente e direto ao ponto. Confira e converta. Abra sua conta agora no aplicativo Banrisul, multimoedas de verdade para seu dia a dia global. O Banrisul está fazendo aí, é banco de primeiro mundo, né? É multimoedas, é um negócio, é o account. Dá uma olhada na mensagem. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, Algair. Esse aí está fazendo um condomínio no melhor lingote de ouro da capital gaúcha. É a Vila Conceição, ali na Tristeza. Novo empreendimento da Algair Incorporações, que é o Vila Portal. Um condomínio exclusivo no coração da Zona Sul, são 18 casas, com um arquitetônico extraordinário, totalmente singular, lindo, maravilhoso. Assista a mensagem da Algair Incorporações. Olha aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, vamos adiante falando de Sucos Petri. 33 anos nessa bancada aqui, orgulho para todos nós aqui, né? A história do programa, 33 anos. E esse suco sempre brindando os convidados, os nossos comentaristas fixos aqui, todos degustando saúde pura. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede o melhor. Pede o mais vendido, mais consumido. Uva, laranja, água de coco Petri, na hora do pique no lugar, na academia, no parcão, né? na orla do Guaíba. Sempre uma água de coco para hidratar seu organismo é indispensável. Sem adição de açúcares, sem conservantes, saúde pura. Sua sede pede saúde, pede melhor. A bebida do ano inteiro, Sucos Petri. Muito bem, vamos adiante falando do Di Paolo, imagina. O Di Paolo está sensacional. Paulo Jeremias lançando vinho aí, o vinho Paulo Jeremias. É um vinho espetacular. Nós vamos mostrar essa garrafa aqui nos próximos programas, tá? Então, é isso aí que o Di Paolo está fazendo, essa maravilha que é um Merlot Chardonnay, com o novo visual da marca, está acontecendo também, o Jeremias está fazendo, novo, estilizando a marca da rede Di Paolo, tá bom? Então, Paulo Jeremias, Cucina Di Paolo.
Então vamos ler aqui, o que diz aqui? Diz assim, ó. Existem marcas que servem refeições, olha só, e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora conta a comunidade em Torres, contemplando aquela comunidade de turistas e veranistas. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. É um negócio fantástico, Di Paolo. Olina, essência de vida, a família Olina, e daí estamos ainda em momentos de muita exigência, muitas comilanças, né? Muitos eventos ainda, o pessoal veraneando ainda e tal, confraternizando, e às vezes um excesso, né? Acontece. Então aí chega a vez de Olina. É um auxiliar digestivo indicado nos casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP há mais de 100 anos, atendendo todas as exigências Anvisa. Muito bem, vamos adiante. Carlos Isaia Filho aqui conosco, sempre às segundas-feiras, é uma tradição no nosso programa a presença do Carlos Isaia. Nós temos aí uma situação que vem chamando a atenção de todas as pessoas, homens e mulheres, certamente mais mulheres, que é uma polêmica das canetas emagrecedoras. Tem várias informações, o consumidor desse tipo de tratamento, vamos assim dizer, destas canetas emagrecedoras, ficam confusos, complexos e inseguros. Qual é a realidade desse tipo de medicamento, vamos assim chamar, das famosas canetas emagrecedoras? Sem dúvida, Silvas. São medicamentos, em primeiro lugar. São medicamentos, existem 3 ou 4 tipos, moléculas diferentes, que foram autorizadas pela Anvisa e pelos organismos de controle para tratamento da diabetes, mais especificamente a diabetes tipo 2. Aquela que aparece depois dos 40, 50 anos. E foi observado que o uso dessas canetas, e por que caneta? Porque o medicamento vem dentro de um dispositivo que parece uma caneta, que a pessoa encosta na pele, aperta um botão e uma agulhinha salta e injeta o medicamento debaixo da pele. Isso é na volta do umbigo? Onde é que aplica isso? No abdômen, basicamente. E antes disso, faz a regulagem, tem um botão, tu gira ele e tu marca a dose que vai ser injetada. Muito bem. Observou-se que com o uso dessas medicações, as pacientes, além de controlarem a sua diabetes, começavam a observar uma perda de peso, um emagrecimento. Tanto é verdade que uma delas teve o reconhecimento, foi provado que ela também era indicada para perda de peso. E, além da indicação para diabetes tipo 2, também tinha uma indicação que foi aprovada pela própria Anvisa como facilitador ou auxiliar no emagrecimento. Perfeito. Só que a partir daí houve um abuso. Quem queria emagrecer ia direto para a caneta, tendo diabetes e principalmente não tendo diabetes. Ora, isso começou a levar à compra dessas canetas sem indicação médica. A pessoa chegava na farmácia, eu quero a canetinha aquela que faz perder peso, aí discutia, não requer, 3 ou 4... Não requer o aviamento, a prescrição médica, né? Sem prescrição. Não, tem que ter, né? Estava sem prescrição. Devido a esse abuso, então a Anvisa colocou que a partir de então, a venda desses medicamentos deveriam ser com receita médica. Ou seja, o paciente deveria passar pelo médico e o médico, então, aconselhar ou não o uso. Ora, com esta questão apareceu uma nova situação.
a venda desses medicamentos pela internet. E começou a aparecer medicamentos, entre aspas, comprados via internet, que vinham do Uruguai, do Paraguai, da Argentina e assim por diante. E até medicamentos falsificados já foram relatados. Então, isso passou a ter um risco muito grande para as pessoas. Até aí se consegue controlar. O que não está se conseguindo controlar? Primeiro começou-se a observar que o uso desses produtos, desses medicamentos, não eram isentos de efeitos colaterais. Se começou a observar a mudança do pH bucal, isso facilitava problemas dentários, foi evidenciado algum parefeito relacionado a problema cardíaco e, mais recentemente, já muito bem colocado pelos arquivos e pelas revistas e os artigos publicados em revistas sérias, a questão do aparecimento de uma maior incidência de pancreatite com o uso desses produtos. E pancreatite passa a ser uma situação clínica bastante séria. Agora, uma evidência que se tem, e isso acontece em qualquer tipo de tratamento para emagrecer, é a questão do efeito rebote. O que quer dizer isso? A pessoa usou a caneta, perdeu peso, foi perdendo. Daqui a pouco ela não tem nem mais condições de continuar usando, porque tem um preço elevado, ou ela já chegou no peso que ela queria, ela para de usar. Já foi comprovado que o uso desses produtos causa, sim, um efeito rebote que praticamente é a mesma quantidade de quilos que ela perdeu, que ela recupera de uma forma muito rápida. O que vale a dizer? Vem cá, para que adiantou isso? Eu fiquei lá 2 meses usando a caneta, perdi peso, daqui 3 meses passados que parei de usar, já estou no mesmo peso que eu estava antes. Ora, se sabe que a questão do emagrecimento não é questão de medicamento, não é questão só de cirurgia, é uma questão basicamente de mudança de atitudes alimentares, atitudes físicas e tudo mais. Que a perda de peso normalmente superior a 3 quilos por mês. Basicamente, se a pessoa não tomou atitudes de continuar, de se alimentar daquela forma que fez perder peso, de continuar fazendo aqueles exercícios que colaboraram, as coisas voltam, o peso volta. Então, essa é a questão. Então, a questão das canetas passa a ser de uma preocupação médica, isso é mundial, certo? Exatamente, não só pelo efeito rebote, mas principalmente a possibilidade de aparecer patologias que essa paciente, mesmo que estivesse acima do peso, não tinha antes. A questão cardíaca e principalmente a questão da pancreatite. Então é preciso, assim, muito cuidado. É preciso um bom acompanhamento com um profissional de saúde, um médico, um nutricionista. É claro que quem receita isso é o endocrinologista, é o médico, é o clínico, mas há necessidade. Primeiro, ver se a pessoa, se o paciente pode utilizar. Segundo, se prescrito, fazer o acompanhamento adequado, para não perder peso demais muito rápido e principalmente ver, vem cá, quais são as atitudes que você tomou, está tomando, para voltar para o peso que você gostaria de ter. Muito bem. Doutor Carlos, eu ouvi com atenção. Eu fui um usuário, Ah, sim. mas eu tinha acompanhamento de um endócrino. Perfeito. Tá? Eu tinha problema no início de diabetes, mas também estava assim 5 quilos acima do peso. Vamos tomar aí. Vamos tomar umas injeções aí. Vamos tomar as canetinhas, mas vamos fazer um acompanhamento, vamos fazer mudança de hábito, tudo junto.
perdi 5 quilos em 2 meses, recuperei 5 quilos em 2 meses depois. O rebote veio Essa direto. questão do rebote é brutal. Veio direto. Eu mudei o hábito, aí vamos ver se eu consigo. Que acho que é importante a tua colocação, porque está uma onda. Tem uma canetinha que tem já 10 anos de mercado. Então, tu já sabe mais ou menos, né, o que pode ser negativo. Do Faquinha, essa emagrece? Agora tem uma outra que só tem 1 ano. Então, não se sabe o que é a contraindicação que pode vir mais adiante. Fora, Zac, que o pessoal está comprando via internet, está vindo material que nem sabe o que tem ali dentro. E a questão de um preço mais baixo, então dá o atrativo da compra via internet. Eu vi que a própria vigilância... E não precisa receita. A vigilância estava pegando aquelas que vieram do Paraguai, as pessoas comprando do Paraguai. A pouco está tomando uma água, não sei o quê, e se aplicando. E se criou assim uma moda, né? Todo mundo usa canetinha, vai emagrecer, usa canetinha. E me parece, também não sei, Carlos, que já estavam agora desenvolvendo comprimidos. Sim. Os comprimidos ainda causam muitos efeitos colaterais, náuseas, vômitos, cefaleia, problemas intestinais e assim por diante. A administração via dérmica produz menos efeitos colaterais próprios do medicamento, certo? Mas começa a aparecer, com esse uso irregular, e dessa forma problemas, uma pancreatite, que é o que mais está preocupando no momento, certo? E outros problemas. Eu sempre digo, a melhor forma de emagrecer, de cuidar o peso, chama-se balança. É se pesar todos os dias, no mesmo horário, e ver, vem cá, como é que está meu peso hoje? Olha, diminuí 100, 200 gramas, ótimo, maravilhoso. Opa, aumentei de ontem para hoje... não almoço. 300, Funo de 400 Paolo. gramas. O que aconteceu? Olha, então hoje, para amanhã, eu vou me cuidar mais. É ter o hábito, sempre no mesmo horário. Não esquecendo que o menor peso que nós temos é no momento que nós acordamos. Sim. O peso mais alto que nós temos durante o dia chega a dar uma diferença, às vezes até de 1 quilo, entre se pesar de manhã cedo e se pesar antes de deitar. A hora de ir pro berço. À noite. Vai pro então, berço. se pesem de manhã quando acordam e vão controlando. Pro berço É a grande forma. Emagrece. Tem que ser assim. E Muito fechar bem. a boca, né? Fechar a boca, esse é o grande tratamento. E a TAP está aí bombando, né? Vai passar por uma frequência aqui do Salgado Filho para Lisboa de 3 para 4 voos semanais. Vai 4 e vem 4. É um espetáculo. Isso eu acho que vai começar aí por segunda quinzena de março, tá bom, minha gente? É um baita negócio, Vai ser 4 voos agora? Hoje é 3 frequências, vão passar para 4. Então você embarca aqui no Salgado Filho e desce em Lisboa. Não, é uma grande coisa. É um espetáculo. Só não ter que passar por Guarulhos já é uma premiação. Bom, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Falamos em TAP. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo saindo do Salgado Filho. Direto. Aeronaves novíssimas, última geração. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todas as bandeiras de cartões de crédito absolutamente bem-vindas, né? Picotadinha a tarifa, né? O seu bilhete, e um voo maravilhoso, com uma alimentação saudável, um cardápio maravilhoso, né? Das terras lusas, espetacular. Então, te manda de TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Lá você fica em Portugal, Europa, ou vai para qualquer destino do planeta, nas próprias aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses. E o Zafre está aí bombando, né? Se encaminhando aí, entrou nos 90, se encaminhando para os seus 91 anos, a década do centenário, o Grupo Zafre crescendo cada vez mais em cima de toda a sua competência, né? Seus produtos, seus valores, preços, né? Atendimento aos seus clientes, mix de produtos, qualidade de estacionamento, segurança para os seus clientes, tudo de bom. Por isso que no Zafre também economizar é absolutamente comprar bem. Olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor,
Aí, vizinho, dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Vai ganhar. Muito bom, tá bom? Vamos de Sicredi, Sicredi Origens. O início do ano é o momento de colocar os planos em movimento, minha gente. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. Na Sicredi Origens, você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos como renda fixa, fundos de investimento e previdência. Comece o ano fazendo seu dinheiro render mais. Invista com o Sicredi e tenha sempre, sempre com quem contar. Está aí. Veja a mensagem do Sicredi. Lá você tem acompanhamento. Não erra nunca no investimento. Dá uma olhada. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, vamos adiante então. Luiz Fernando Záquia, entramos num ano de política, que é tudo que o amigo entende muito bom, muito obrigado, né, com todo o seu currículo, como gestor público, como parlamentar. Temos eleições aí. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos aí uma série de pré-candidatos, vamos assim dizer, né, de vários partidos, evidentemente, e temos aqui um candidato, que é o vice-governador, Gabriel Souza, um candidato muito bem preparado, né? Por toda a sua história como também gestora, como vice-governador, como deputado, etc. e tal, e está aí lado a lado com o governador Eduardo Leite. Então, existe uma expectativa muito boa em cima do nome do Gabriel Souza, né? Há alguns comentaristas políticos diriam que ele estava muito aquém da expectativa já no ano de eleições, né? Estamos nos encaminhando para março, as eleições são no início de outubro e tal. Há uma preocupação, mas ele deve ter um crescimento, porque ele está fazendo um roteiro por todo o interior do estado, visitando, né, as suas bases, etc. e tal, as bases do MDB, seus possíveis parceiros, né, de outros partidos. Então, a expectativa é boa do candidato Gabriel Souza. Eu não tenho a menor dúvida, pelo seguinte, Silvas. Ele cumpriu, que a gente diria, o carnê de uma maneira absolutamente correta. Primeiro, andou sempre nas realizações, reuniões, encontros, congressos do MDB. Ele tinha que consolidar sua imagem, é um jovem, junto ao MDB. Né? Diferentemente de 4 anos atrás, agora ele era não candidato a vice, sim seria candidato a governador. Era o que parte do PMDB questionou lá em 22, uma ala importante do partido tinha um certo descontentamento porque entendia que o MDB tinha que ter candidatura própria para governador e não simplesmente ter o vice na chapa do Eduardo Leite. Majoritariamente, eu me incluí nesses, votei e entendia que era importante o MDB ser vice do Eduardo, porque o Eduardo Leite daria continuidade ao seu governo, sem dúvida alguma, um governo de transformação, um bom governo, que dava lá também, continuava boa parte do governo Sartori, que era do MDB. Então, não tinha porquê, entendia que havia esse entendimento, e se o MDB tivesse uma candidatura própria naquele momento, seria derrotado pelo Eduardo Leite. E não podia ser oportunista. Estava no governo, no primeiro governo do Eduardo Leite, não tinha porquê agora sair fora e dizer que é a oposição. Isso é um oportunismo. Então, me posicionei e, felizmente, fomos majoritários. Agora é diferente. Então, ele fez esse movimento interno, porque agora todo o partido diz, bom, nós temos uma candidatura a governador. Então, temos que trabalhar, fazer com que essa candidatura cresça e o PMDB se consolide cada vez mais. Né? Tem essa tradição, vamos lembrar o Sartori, vamos lembrar o Rigoto, que saíram com 2%, 3% e venceram as eleições. Em outros momentos, a política tem disso, mas é uma característica muito clara do MDB. O MDB sempre teve isso. Ele é o partido
que tem diretório municipal nos 497 municípios. Em todo, qualquer município do estado tem lá uma portinha, tem um diretório do MDB. Se é prefeito, se é vice, se não é nada, Vereador. tem lá, o partido organicamente existe. Isso é importante. Quando entra na campanha, isso realmente funciona. Ah, não, mas hoje ninguém vota em partido. O interior vota muito em partido. Vota, o interior vota. O interior vota muito no Tem partido. famílias que são num partido a vida inteira e não abrem mão. Que tu sabe quem é. Aquele lá é Arena, aquele lá é MDB, exatamente. aquele lá é isso aí, as pessoas sabem, e isso funciona. Então agora tem que ver o quadro, né? Eu entendo, na medida que o governador Eduardo Leite nunca se manifestou, mas eu tenho essa impressão que ele renuncia e as pesquisas para o Senado mostram que ele tem uma eleição muito bem encaminhada e quem sabe até pode, havendo um espaço na questão presidencial, a política aparece o espaço, está preparadíssimo para ocupar. Então, eles se renunciando, o Gabriel tornando-se governador. Ele passa a ser conhecido mais. O que as pesquisas mostram do Gabriel? O pouco conhecimento que a sociedade tem em relação a ele. Ele, eu não tenho a menor dúvida disso, é o mais preparado de todos os pré-candidatos que aí estão. Em termos de conhecer o Estado, em termos de ter um projeto para o Estado, vamos respeitar. Eu tenho um carinho, um apreço pelo Edgar Preto, acho uma pessoa muito preparada, pelo Zucco, o deputado Zucco, pela Juliana, as que estão aí. Mas o Gabriel foi líder do governo, o Gabriel foi presidente da Assembleia, o Gabriel foi líder do governo do Sartori, foi presidente da Assembleia no governo Eduardo, foi vice-governador. Então, essa continuidade, isso dá um conhecimento. Isso hoje faz com que ele acompanhe todos os problemas, as dificuldades e as potencialidades do Estado com um grande conhecimento. Isso é o diferencial. Agora, claro que passa por aí as composições, as alianças políticas. Né? Tem que construir, e é importante que o Gabriel possa construir uma aliança que lhe dê muito tempo de televisão, porque aí ele tem a condição de mostrar o que foi realizado nesses 8 anos de Eduardo e 4 anos de Sartori, e mostrar tudo o que foi feito, e mostrar o seu conhecimento, a sua capacidade. É muito importante. Isso faz com que possa crescer. Se vai crescer, bom, processo eleitoral. Ah, porque não tem carisma, porque... se só carisma ganhasse a eleição, vamos lá, nós já teríamos aí umas figuras que são carismáticos e são gestores de pior qualidade, de quinta categoria, e estão aí no quadro. Agora tem que respeitar. O Zucco está formando alianças pela direita, a esquerda tem uma certa indefinição se é o Edgar ou se o PT vai conceder para o PDT a cabeça de chapa. É difícil o PT concordar com isso, é difícil, mas se o Lula intervir, concorda. Se o Lula disser que a Juliana tem que ser a candidata e o PT vai ser vice, se o Lula fizer isso, o PT vai topar. Se não, é difícil. Se deixar para o PT do Rio Grande do Sul decidir, o PT fica na cabeça. O Edgar Preto é candidato e vai tentar fazer uma composição com os partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, enfim. Então, o quadro ainda, ele vai ser definido, no meu entendimento, no início de abril, quando obrigatoriamente todos aqueles que são pré-candidatos e candidatos, enfim, pré-candidatos a candidatos, eles vão ter que sair dos seus cargos, né? E principalmente a definição do Eduardo Leite é que vai dar o rumo nessa campanha. A definição do Eduardo que vai dizer se o Gabriel passa a ser um candidato absolutamente com chances de vencer, que é o que eu torço e é o que eu entendo. Como o Eduardo Leite tem uma incidência muito grande, já se sabe por várias pesquisas que ele, como candidato ao Senado, ele tem uma oportunidade singular, entre outros nomes que aparecem como possíveis candidatos, e ele estaria dando uma colaboração extraordinária para o Gabriel. A campanha do Gabriel. Ele saindo do governo, entende? Não tenho dúvida. E tratando a sua campanha para o Senado e ainda acompanhando o Gabriel na sua jornada. É que ele tem uma grande vantagem, excluindo as suas qualidades. Ele é o voto para o Senado, o primeiro voto de muita gente.
mas ele é o segundo voto de muita gente também. Pessoas, eu vou votar no fulano, mas voto nele, porque são dois votos. São duas Candidatos, são dois senadores. Então, isso facilita para quem... Oportunismo é uma bárbara. Não tenha dúvida alguma. O cara é governador há 8 anos, é um governador com excelente aceitação, os números mostram, as pesquisas mostram, e agora uma pesquisa recente do Senado tem quase 50% dos votos. Ponteando, exatamente. E com candidaturas... nessa pesquisa, tem ex-governador, Rigoto, tem ex-deputada, Manuela Dávila, tem o deputado Paulo Pimenta, tem o deputado Marcel, pessoas com tamanho político, tem o deputado Sanderson, do PL, pessoas com tamanho, com história, e mesmo assim ele está com quase 50%. É muita. Não, ele fez 2 governos aí que encantaram o pessoal. Tá? Todos que votaram no Eduardo Leite, ninguém se arrepende. Tá? Quem votou nele não se arrepende. Não se arrepende. E ele ainda conquistou mais. Quem não está nessa polarização, aí o cara que está na polarização é mais complicado. Quem está aí observando o quadro com responsabilidade pelo Estado, sem ter essa polarização, essa discussão, não tem a menor dúvida que vê com muito bons olhos, avalia o governo dele com muito bons olhos. Os números do governo são importantes. Já ouvi, mas é dinheiro, não sei o quê. Bom, que bom que veio dinheiro fez a gestão federal, mas fez a gestão do dinheiro. Quantas e quantas vezes vieram dinheiro, se teve uma situação, a gestão não foi boa. E ele conquistou muito o interior do Estado. Viu? Ele deu muitos benefícios no campo da educação, na saúde. No campo de logística, atuando em locais que não tinha acesso para o asfalto, hoje tem asfalto. A questão de saúde. Mas veio o dinheiro federal. Mas eu estou usando o dinheiro muitas vezes vem e dá um outro destino. Não tem a menor dúvida. Carlos Isaia Filho. Eu acho que uma das mudanças que a gente deverá ter nessas eleições, em termos de eleitorado, de características de eleitorado, é que o pessoal já começa a dar mais importância na escolha do seu candidato, em cima da experiência do candidato. Certo? Nessa segunda eleição do Leite, já teve esse aspecto sendo considerado. E eu acho que, em função de tudo que está acontecendo nesse país, do desempenho da maioria dos políticos e assim por diante, eu acho que já se começa a pensar um pouco melhor na escolha do candidato, numa situação de ver qual é a experiência dele, na gestão pública, porque aí está um grande problema, certo? Eu acho que nós vamos ter uma mudança e ter um candidato que já é experimentado, que já tenha conhecimento num estado ou num país. Já apresentou serviço. Já apresentou. Me parece que vai ser um fator importante de decisão, de características de eleitorado. E o Eduardo Leite ainda leva de lambuja essa possibilidade lá do Kassab, né, que tem, eu vou escolher que ele é um pré-candidato à presidência da República também. Também é um nome que está ali. Ratinho, Zema, não sei o que mais. Ratinho, o Caiado. Caiado. Então, mas eu acho, esses dias eu li, acho que na Folha de São Paulo, enfim, quem é a grande figura no Brasil hoje para decidir essa eleição? É o Lula? É o Bolsonaro? É o Kassab? E eu achei interessante, comecei a ler, e aí diz o Kassab, porque Lula, esquerda, direita, tem esse... Já está. Mas tem um espaço claro. Que a candidatura do PSD, que pode ser o Caiado, pode ser o Ratinho, pode ser o Eduardo Leite, esta candidatura vai para o segundo turno com um valor muito grande. Frouxo. E não tenha dúvida. É verdade. E o Kassab é muito pragmático. Ele, do governo de São Paulo, ele está no município, que é o PMDB, ele está no governo do Estado, que é o PR, que é o Tarcísio, e ele está no governo federal, que é o Lula. Dúvida. É um povo. É um povo, é pragmático. E daqui um pouco ele bota, ele tem o candidato, tanto o Kassab, tanto o Caiado como o Ratinho, são candidatos simpáticos à direita, ao bolsonarismo. Simpáticos. Sim. São contra a esquerda. Sim. O Eduardo Leite já não. O Eduardo Leite sempre teve uma posição de neutralidade.
Eu acho de muita Faixa responsabilidade. isolada. E está mantendo, né? E está mantendo. Está mantendo. Então, esse pode ser o perfil de um candidato ideal que vai para o segundo turno. É. Porque vamos imaginar que vai para o segundo turno, a direita e a esquerda, o centro, né, o candidato O do eleitor PSD, está sedento vai fazer por um 8, nome, um nome 10%. importante. Esse 8, 10% decide a eleição no segundo turno. Claro. E aí o eleitor vai às urnas, tendo uma expectativa. Ah. Se fica nessa polarização, tem gente que 30% não vai. Tem muito jogo para jogar ainda. Tem muito jogo. Que loucura. Carlos Isaia Filho. Só lembrando que sábado passado foi comemorado o Dia Nacional da Imigração Italiana aqui no Brasil. Imigração essa que, através Faltou o galeto de bolo. dos italianos, se teve um crescimento bastante grande. Talvez tenha sido a colonização, junto com a alemã, que mais tenha progredido nesse país, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Eu não combinei com a nossa técnica, mas às vezes porque eu tenho 2 aniversariantes ao meu lado. Opa! Carlos Isaia Filho e Luiz Fernando Zaga. 2 figuras proeminentes. Aniversariantes? Aniversariantes. É. Sim, o senhor e o doutor Carlos Isaia e o doutor Luiz Fernando Zac. Eu só quero saber onde é a festa. os canapés. Meu é 21 de novembro. As barcaças, né? Então, parabéns para vocês, muita saúde, né? O convívio com seus familiares, com seus amigos na atividade profissional. O Carlos está, eu não. Tu não está de Eu aniversário? faço 21 de novembro. Pô, pensei que tu também estava. Pô, quer me envelhecer? Pô, eu já ia lá para frente do teu edifício, tinha saído uma bandejinha lá embaixo. Depois dos 50, a gente não faz mais aniversário. A gente está Está de aniversário, cara? Parabéns, cara. Obrigado. Muita Parabéns, saúde. o Carlos Isaia, grande figura, grande amigo, grande médico, grande profissional médico. Nessa faixa que a gente está, a gente quer saúde. Saúde. O resto. O Kremer andou mexendo lá no hospital universitário, mas parece que o Ministério Público tornou sem efeito. Pois é, eu não acompanhei muito de perto, mas pelo que eu vi foi uma interdição ética parcial, certo? Até porque tu interditar totalmente um hospital daquela envergadura, daquele tamanho, passa a ser muito difícil, mas acho que é um alerta importante, certo? Para que se tome atitudes, e essa questão não só o Kremer, como o sindicato, já estão batendo há horas em cima desse hospital, certo? Em função da péssima qualidade que estava sendo fornecida aos pacientes, não esquecendo que é um hospital de referência para, se não me engano, 80, Sim, até um hospital universitário, né, por favor. Certo, e assim por diante. Não, a informação que não sei se é uma informação oficial, que tinham fechado tudo, neonatal, pá, aí complica. O problema né? estava mais no neonatal e principalmente a falta de médicos especialistas. Ferramentaria lá, equipamentos. E em outros setores do hospital, que são setores vitais, certo? Que não podem estar funcionando. O neonatal gera o quê? É alimentado por crianças que nascem no hospital, são prematuros ou com doenças que exigem uma UTI neonatal e, consequentemente, um profissional especializado nisso. Não esquecendo que é um hospital de referência, então vem pacientes de toda a periferia para aquele hospital. E no momento que obstrui, que para de dar o atendimento, por más condições, o problema se torna maior ainda, certo? Muito bem. Mas vamos ver o que acontece. Minha gente, sempre após o programa Atividade, 21 horas, o comentário do Alexandre Garcia. Imperdível, sempre muito bem alicerçado, muito competente o Alexandre Garcia nos seus comentários. Então, 21 horas, termina o programa Atividade, chegando o Alexandre Garcia. E de manhã, 8 horas da manhã, ao vivo, Boris Casoy aqui na emissora. RS Play, TV, 524 da Claronet, mais plataformas. Nós mandamos a nossa imagem mundo afora aí, minha gente, tá? Programa Atividade, 33 anos do ar. Aí, sempre com a sintonia dos amigos. Muito obrigado. Segundas às quintas-feiras. Então, Boris Casoy, 8 horas da manhã. Agora, em seguida, 9 horas, 21 horas. O programa vai das 20 às 21 horas, o Alexandre Garcia.
Muito bem, nós temos ali 2 minutos para o fechamento, vamos ver aí. O que tem aí, o Isaia? Mais algum tema rápido? Olha, eu acho que sim, ainda preocupado com a questão do feminicídio, certo? Pois é. Não sei se agora houve um caso homoafetivo, a namorada matou a esposa. Eu não sei se havia pouca divulgação do que estava acontecendo ou se de fato... Não, degringolou o negócio. De fato, a coisa virou assim. Mas é inadmissível tudo isso. É inadmissível. Não se tem. E outra que aconteceu, parece que sábado, um indivíduo bêbado, das meninas andando em zigue-zague numa rodovia. Atropelou 2 ciclistas. Não, me atropela. O homem, o pai delas, o marido de uma, não sei, o pai de uma delas está em estado grave, internado. 2 morreram na hora. Isso, eram 3 ciclistas. Então, estava embriagado. Velho. Não, ele disse que uma pessoa viu, ele passou por ele, porque estava caminhando pela estrada, que o carro vinha assim. Certo? Que barbaridade. Não dá nenhuma assistência. Ainda foge. Vai para casa. O pessoal, a polícia descobriu que carro era porque não saiu numa câmera ou numa foto o número da placa. Vai atrás do carro, descobre o carro, descobre o endereço e está lá o sujeito sentado, como se nada tivesse acontecido. É um absurdo, lamentavelmente. Comoveu toda uma cidade. Sem dúvida nenhuma. Uma cidade pequena, 3 Coroas. Temos tragédias aí incríveis. Tudo em nome do álcool, né? 90%, 95%, o álcool é responsável. Sem dúvida. Luiz Fernando Zarca, vamos embora? Vamos embora. E Deus te ampare nos granais? Carlos Não bota a responsabilidade para quem não deve. O programa se despede e amanhã mais uma edição da nossa atividade, 20 horas. Até lá.